informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 11 de outubro, feriado da criação de Mato Grosso do Sul, e levando para vocês os seguintes destaques. Senadores americanos pedem investigação sobre aquisições da JBS no país. Iagro confirma suspeita de morbo, que já registrou 16 notificações em 2019. Cooperativas desviaram verba da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. Medida provisória que reabre inscrições do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é aprovada. E o Cachorro Léo comemora 5 anos com muito trabalho na inspeção agropecuária. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados nesta sexta-feira. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã continua em férias coletivas. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi gordo a R$ 155 à vista. Vaca gorda a R$ 145 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 31 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Senadores dos Estados Unidos pediram na terça-feira a abertura da investigação sobre as aquisições feitas pela JBS do Brasil naquele país, devido ao envolvimento da companhia brasileira nos casos de corrupção no Brasil e na Venezuela. Em carta, os senadores Marcos Rubio e Robert Menendez
pede que o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos revise a compra de companhias no país pela JBS, incluindo a Swift, a Smithfield Foods, Pilgrim's Pride e o braço de suínos da Cargill nos Estados Unidos, compras essas entre 2007 e 2015. Tememos que a JBS tenha usado o financiamento ilegal que recebeu do BNDES, que somou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, para comprar empresas americanas, acrescentou a carta dos senadores. A JBS é dona no Brasil da Seara Alimentos e do frigorífico Friboi, entre outras empresas. A Iagro esclareceu na quarta-feira que a suspeita da doença do mormo, que havia mobilizado uma equipe na sexta-feira passada, dia 4, no Parque do Peão, em Campo Grande, está em análise e o exame que deve confirmar ou não a existência da doença está em andamento. Houve constatação técnica da doença por uma unidade epidemiológica e que o evento que aconteceria no Parque do Peão naquela data teve que ser cancelado para resguardar os cavalos que estavam sendo preparados para as provas. O evento aconteceria de 4 a 6 de outubro. A Iagro também disponibilizou alguns dados referentes ao mormo em Mato Grosso do Sul. Entre os anos de 2015 e 2018, o estado registrou 247 notificações suspeitas e que desse número, 26 foram confirmadas em propriedades e que atualmente os focos se encontram saneados. Já em 2019, houve 16 notificações de suspeita de mormo em vários municípios. Porém, 12 notificações foram encerradas e outras 4 estão aguardando resultado nos municípios de Campo Grande e Rio Negro, além de um foco ter sido confirmado em Aparecida do Taboado. O mormo é uma doença infecto-contagiosa dos equídeos, nos quais estão moares, asininos e equinos, causada por uma bactéria que pode ser transmitida ao homem e eventualmente a outros animais. Os equídeos podem apresentar, entre outros sintomas clínicos, febre, descargas nasais com catarro, presença de nódulos subcutâneos e pneumonia. O número de focos de queimadas registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em terras indígenas nos 9 primeiros meses desse ano é o maior desde 2011 e representa o dobro do que foi verificado no ano passado. Foram 5.242 pontos de calor flagrados pelos satélites do INPE em áreas demarcadas na Amazônia nesse ano, contra 2.680 contabilizados no mesmo período de 2011 e 2.544 em 2018. O recorde da década ocorreu em 2010, com 7.451 pontos de queimadas em áreas indígenas. A terra indígena Caripuna, que tem 153 mil hectares e fica em Rondônia, é a mais ameaçada quando o critério é o número de focos no entorno do limite demarcado. No caso dos caripunas, o fogo encontrado na fronteira é consequência das fazendas que cercam a reserva. Os produtores desmatam e depois queimam para conseguir manter o pasto para o gado. Por serem um povo com poucos indivíduos, com cerca de 20 caripunas que vivem na área atacada por madeireiros e grileiros, eles estão sob ameaça de genocídio de acordo com o Ministério Público Federal. O primeiro Comitê Estadual de Coordenação do Plano Agro-Nordeste foi instalado na quarta-feira em João Pessoa, na Paraíba, em evento realizado na sede do SEBRAE. Os comitês vão fazer os levantamentos necessários para a definição dos projetos que serão desenvolvidos em cada um dos 12 territórios prioritários nos 9 estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais. As investigações da Polícia Federal e servidores da Controladoria Geral da União, a CGU, apontaram que o esquema fraudulento entre cooperativas e servidores da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, oriundo do Programa Fome Zero do governo federal, desviou inicialmente R$ 3.133.000 em recursos entre 2014 e 2016. A Polícia Federal, em parceria com a CGU,
fez levantamento preliminar em documentos de vários programas até 2016 e constataram até o momento, com base na documentação apreendida, que o recurso desviado não chegava aos produtores e, como consequência, os alimentos supostamente comprados não eram entregues às entidades filantrópicas beneficiadas com cestas básicas. As fraudes foram descobertas durante a Operação Pesticida, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, em parceria com a Controladoria Geral da União, e cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Terenos, Bodoquena, Caracol e Jardim, além de 9 ordens de afastamento de funções de servidores públicos da Conab suspeitos. O Senado aprovou na quarta-feira a medida provisória que reabre as inscrições no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, por tempo indeterminado. O texto segue para a sanção do Presidente da República. O texto de conversão da medida provisória estabelece que a inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. No entanto, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Ao justificar a proposta, o governo federal argumentou que atualmente existem mais de 5 milhões de propriedades registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. No entanto, eram necessários ajustes, como a construção de um cadastro permanente e sem limite para adesão, para permitir que a lei atual não gere situações de exclusão e impeça a regularidade de produtores rurais. O cão Léo, da equipe K9 do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigiagro, do Ministério da Agricultura, completou 5 anos na quarta-feira. Ele comemorou seu aniversário de maneira que mais gosta, trabalhando na inspeção das bagagens, detectando odores dos produtos de origem animal e vegetal de ingresso proibido no Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília. Tudo isso para receber como recompensa a sua bolinha de tênis. No final da jornada de trabalho, ele foi homenageado com parabéns a você e ganhou uma bela refeição com sua ração prêmio. O dia de trabalho do Léo é variado, pois ele atua tanto na inspeção de bagagens de passageiros quanto na de encomendas e cargas. No canil onde Léo mora, ele convive com a Vamp e a Frida, ambas da raça pastor belga Malinois, e com a Mel, uma Golden Retriever. As 3 estão sendo treinadas para também atuarem na fiscalização agropecuária. O chefe do Centro Nacional de Cães de Detecção do Ministério da Agricultura, Romero Teixeira, treinador do Léo desde os 9 meses de idade, lembra que o cão foi adquirido por meio de licitação e foi selecionado entre diversos animais por seu vigor físico e pela incansável vontade de buscar odores suspeitos. Léo é filho de Kleber e Mel, ambos da raça labrador e da coloração chocolate. A previsão é que Léo trabalhe por 8 ou 9 anos. Depois disso, deverá ser adotado pelo seu treinador. Favorecida pelo tempo mais seco, a moagem de cana no centro-oeste e no sul do Brasil, na segunda quinzena de setembro, somou 35 milhões de toneladas, aumento de 26% diante do mesmo período do ano passado, colaborando para uma alta ainda maior na produção de açúcar e etanol no período, informou na quarta-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. As exportações de milho alcançaram o recorde histórico para os meses de setembro em quantidade e valor. Foram exportadas 6 milhões e 500 mil toneladas, 93% a mais, equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de dólares, alta de 85,5%. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, a safra de milho 2018-2019 foi recorde, o que aumentou a oferta do grão e ampliou o excedente para exportação.
Grupo de Vantagens Ford Viasul. Nova Ranger XLS 2020 Diesel. Automática a partir de 124.490. É a nova Ranger 2020. O lançamento do ano com 7 airbags. Piloto automático. É a única com 5 anos de garantia. A partir de 124.990. Ford Viasul, fazendo amigos e realizando sonhos. Dourados 3416.000. Ponta Porã 34316611. Naviraí 3461-6001. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministro afirmou que desmatamento na Amazônia diminuiu nos últimos anos. Convidado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o ministro Ricardo Salles apresentou números que indicam uma redução no desmatamento da Amazônia, de 27.800 km² em 2004 para uma média anual de 6.500 km² nos últimos anos. Ele explicou que a área desmatada chegou a 4.600 km² em 2012, mas voltou a crescer por conta de pressões por atividades ilegais, como extração de madeira e garimpo. O ministro do Meio Ambiente salientou uma contradição da região amazônica: maior riqueza natural do país e menor índice de desenvolvimento humano. Ele acrescentou que o combate ao desmatamento ficou prejudicado por conta de orçamentos mais baixos e pouca estrutura dos órgãos de fiscalização e culpou governos anteriores por esta situação. Os órgãos estão sendo reestruturados, reequipados. Um esforço enorme para dar eficiência e para dar gestão e para tentar consertar aquela fragilização que eu mencionei há pouco. Agora, diante de um cenário econômico bastante fragilizado, que foi o que nós herdamos, não é fácil fazer essa reestruturação na velocidade e na intensidade que se desejaria. A referência recorrente a erros de governos passados foi criticada pelos deputados de oposição presentes à audiência pública. Eles sugeriram que se leve em conta o debate global sobre preservação do meio ambiente e mudanças climáticas. Também cobraram mais recursos para a área no orçamento de 2020 e mais estrutura para o IBAMA e o ICMBio. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, foi um dos parlamentares que pediram providências. 70% das emissões brasileiras são provocadas por desmatamento. É verdade também que a gente não está em primeiro lugar igual a China, não estamos em segundo lugar igual aos Estados Unidos, nós estamos em 9º, 10º lugar, mas são emissões consubstanciais e que a gente pode reduzir muito. A gente pode ser o grande líder da sustentabilidade, mas nós temos que fazer a nossa lição. E nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. Deputados que apoiam o governo federal reclamaram do debate ideológico e do prejuízo à imagem do Brasil no exterior com as notícias sobre as queimadas na Amazônia. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, afirmou que há compatibilidade entre o agronegócio e a preservação ambiental. Primeira vez que temos harmonia entre o setor produtivo e a questão ambiental. Temos que produzir com sustentabilidade, porque quem mais preserva nesse país são os produtores rurais. Parlamentares também cobraram providências efetivas sobre as manchas de óleo que atingiram as praias da região Nordeste nos últimos dias. Os deputados reclamaram do leilão de campos de petróleo que podem ameaçar a fauna e a flora do arquipélago de Abrolhos. Em um protesto no início da audiência pública, um adolescente deu ao ministro uma espécie de troféu e chamou o ocupante da pasta do meio ambiente de exterminador do futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui no 92. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.